Olá, nesse vídeo eu pretendo provar, evidenciar e dar alguns indícios da existência de Deus. Antes de começar com os argumentos, eu gostaria de deixar algo bem claro. Não é possível provar cientificamente a existência de Deus. Ou seja, não é possível provar a existência de Deus através do método científico. Pelo menos não o Deus que nós conhecemos, onisciente, onipotente, eterno, imaterial, atemporal e etc. Porque seria utilizar a ferramenta errada, já que a ciência analisa as coisas que são materiais, que fazem parte da natureza. E Deus, por definição, seria imaterial. Para provar a existência de Deus, você precisa utilizar de vias metafísicas e filosóficas. Porém, é possível sim provar cientificamente que existiu um criador para o universo, uma mente inteligente que criou todas as coisas que existem. E essa é a chamada teoria do design inteligente, ou criacionismo. Veja que o criacionismo não pretende, em momento algum, provar que existe um Deus onipotente, onisciente, eterno, imaterial, atemporal e etc. Ele só pretende mostrar que existe um criador para tudo isso, que existe uma mente inteligente que criou o universo. Agora, para determinar quais são as características desse criador, a gente precisa partir para filosofia, teologia e metafísica. E nesse vídeo eu vou mostrar tanto as provas metafísicas da existência de Deus, quanto as evidências criacionistas da existência de um criador. Então, dito isso, bora começar. Princípio da causalidade de Aristóteles, ou teoria do primeiro motor imóvel. Esse argumento parte da premissa de que tudo tem uma causa. Isso é bem lógico, né? Senão você vai ter que dizer que o seu celular, o seu computador, a sua casa, a sua cama, tudo isso foi criado sem uma causa. E bom, o que é potência e o que é ato? Ato é tudo aquilo que é real, tudo aquilo que faz parte do mundo da realidade. Ou seja, basicamente é tudo aquilo que existe. Já a potência é tudo aquilo que pode existir, tudo aquilo que está no mundo da possibilidade. E de acordo com a metafísica de Aristóteles, todo ato é antecedido por uma potência. Eu vou dar um exemplo bem básico. Digamos que eu estou segurando uma bola e eu deixo essa bola cair. A queda dessa bola é um ato, porque ela realmente aconteceu, a queda realmente aconteceu, a bola realmente caiu. Mas antes que eu deixasse a bola cair, e ela ainda estava na minha mão, havia somente a possibilidade de que ela caísse. A queda ainda não havia se concretizado, mas ela poderia cair. E essa passagem de potência para ato, de possibilidade para realidade, é chamada de movimento. Mas Aristóteles também diz que toda potência é precedida por um ato. E eu vou explicar de novo com o exemplo da bola. Antes da bola cair, quando ela ainda estava na minha mão, havia a possibilidade de que ela caísse, a potência. Mas para que essa possibilidade existisse, eu preciso de outros fatores externos. Então, como eu saberia que a bola poderia cair? Porque o vento poderia vir e derrubar a bola. Ou outras pessoas poderiam vir e derrubar a bola. Ou até eu mesmo poderia simplesmente largar a bola. E todas essas coisas, esses fatores externos, o vento, as outras pessoas, eu mesmo, são atos, são coisas que realmente existem, são coisas que fazem parte do mundo da realidade. Mas lembre-se que também todo ato é antecedido por uma potência. Então, esse último ato que eu falei, que seriam os fatores externos, ele também é antecedido por uma potência. E essa potência é antecedida por um ato, que por sua vez é antecedido por uma potência, que é antecedida por um ato. Enfim, a gente vai formar uma sequência que parece não ter fim nem início, mas precisa ter pelo menos um início essa sequência, que seria o início de toda a existência. Veja que nessa sequência, um ato causa outro ato. Então, digamos que um daqueles fatores externos que poderia fazer a bola cair, o vento, por exemplo, derrubou a bola. E a bola realmente caiu. Então, o vento, que é um ato, gerou outro ato, que é a queda da bola. Então, um ato causa outro ato. Um ato gera outro ato. Basicamente, tudo que existe foi gerado por outra coisa que existe. Tudo que existe precisa de uma causa real.
algo real que fez essa coisa existir, que causou a existência dessa coisa. Logo, o início dessa sequência tem que ser com um ato. E eu vou chamar esse ato de ato primeiro. Veja que eu disse que todo ato é antecedido por uma potência. Então, teoricamente, esse ato primeiro também seria antecedido por uma potência, que seria antecedido por um ato, que seria antecedido por uma potência, que seria antecedido por um ato. E assim, esse ato primeiro já não seria mais o ato primeiro. Mas, para que ele realmente seja o ato primeiro, ele não pode ter características que possam ter sido causadas por outros atos. Em outras palavras, ele tem que ser 100% autossuficiente. Ele tem que ser 100% independente. Ele não pode depender de outros atos, senão ele já não seria mais o primeiro. Então, por exemplo, ele teria que ser atemporal. Porque se ele tivesse tempo, teria que existir um outro ato antes dele que causasse esse tempo dele. E ele já não seria mais o ato primeiro. Ele também teria que ser imaterial, não poderia ocupar lugar no espaço, teria que ser eterno, não poderia ter movimento, de acordo com aquele conceito de movimento que eu disse. Basicamente, ele teria que ser soberano sobre todas as coisas, pois ele que causou tudo, ele gerou todos os outros atos. Então ele tem que ser todo poderoso sobre todos os outros atos, toda a existência. E essas são exatamente as características de Deus. E eu posso resumir esse argumento do princípio da causalidade de Aristóteles da seguinte forma: tudo que existe tem uma causa, e essa causa é exterior a isso que existe. Se eu crio um papel, eu não posso ser feito de papel, porque eu criei o papel. O papel tem que ter uma causa exterior a ele mesmo, que nesse caso seria eu. Logo, se o universo existe, ele tem uma causa, e essa causa tem que ser exterior a ele. Só que os ateus acreditam que fora do universo não existe nada, e que tudo que existe só pode estar dentro do universo, e não existe nada exterior a ele. Ora, se fora do universo existe nada, e o universo precisa de uma causa exterior a ele, então significa que o nada criou o universo? Você realmente vai levar em conta essa hipótese? É bem claro. Do nada, nada se cria. Do nada, nada se faz. Não tem como algo surgir do nada. Logo, é bem mais lógico pensar que um criador fez o universo do que acreditar que o nada fez o universo. Também tem a quarta via de São Tomás de Aquino, que diz que as coisas que existem possuem graus de qualidade. Por exemplo, algumas pessoas têm um grau mais elevado de inteligência e outras pessoas têm um grau menos elevado de inteligência. E quando nós falamos isso, que alguém é mais ou menos inteligente, de acordo com São Tomás de Aquino, nós estamos nos baseando num grau máximo de inteligência. Quando falamos que alguém é mais ou menos bonito, estamos nos baseando em um grau máximo de beleza. Logo, se há coisas mais ou menos poderosas, então é porque existe algo maximamente poderoso. E esse alguém 100% poderoso, maximamente poderoso, seria Deus. René Descartes também tentou provar a existência de Deus. E o argumento que ele usou é muito interessante. Veja, para Descartes existem três tipos de ideias: ideias adventícias, ideias factícias e ideias inatas. De forma bem resumida, ideias adventícias são aquelas que você adquire ao observar o mundo à sua volta. Por exemplo, você tem uma ideia do que é uma planta, você já viu uma, e ao vê-la, essa ideia entrou na sua cabeça. As ideias factícias são praticamente ideias fantasiosas, como por exemplo um centauro. Centauros não existem. Um centauro é basicamente a junção de um homem e um cavalo. E você já viu um homem e também já viu um cavalo. Por isso que a sua mente consegue processar a ideia de um centauro. Mas as ideias inatas são aquelas que parecem que você já nasceu com elas.
e elas não existem na realidade, como por exemplo a liberdade. Você consegue ter uma ideia de liberdade, mas a liberdade perfeita não existe. Não tem como nada ser 100% livre. E nós também conseguimos ter a ideia de um ser perfeito. E essa é uma ideia inata, porque não existem coisas perfeitas na natureza. Mesmo assim, nós conseguimos imaginar um ser perfeito. E Descartes questiona: se nós conseguimos ter a ideia de um ser perfeito e na natureza não existem coisas perfeitas, então como que essa ideia de algo perfeito veio parar na minha mente? Coisas imperfeitas não podem gerar coisas perfeitas. E isso é um raciocínio lógico. Você concorda, né? Se coisas imperfeitas não podem gerar coisas perfeitas, então não tem como nada do mundo ter colocado essa ideia em mim, porque todas as coisas que existem no mundo são imperfeitas. Logo, só de eu conseguir pensar que Deus existe, isso já prova que ele existe, porque só ele, que é perfeito, pode ter colocado essa ideia na minha mente. Moralidade. Eu acho que todo mundo concorda que valores morais e éticos existem. E aqui eu vou direto ao ponto. Se valores morais e éticos existem, então Deus existe. Porque imagine um mundo sem Deus. No mundo sem Deus, uma pessoa diz que matar é errado e a outra pessoa diz que não tem problema nenhum em matar. Ora, se Deus não existe, você não pode afirmar qual desses dois está certo. Num mundo sem Deus, é só a opinião de um contra a opinião do outro. Mas nós sabemos que matar é errado. Nós temos um conceito moral pré-definido que determina isso. Alguns conceitos morais dependem da cultura de cada um, mas tem outros conceitos morais que todos concordam que devem ser seguidos, independentemente de cultura. São como regras estabelecidas. Os ateus evolucionistas explicam que a moralidade, na verdade, foi desenvolvida por nós ao longo de milhões de anos e que a nossa visão de certo e errado é baseada naquilo que nos pode dar vantagens, ou seja, aquilo que de alguma forma pode nos trazer alguma desvantagem. Ao longo de milhões de anos, passamos a considerar essa coisa como errada. E aquilo que de alguma forma pode nos trazer benefícios, nós, ao longo de milhões de anos, passamos a considerar essa coisa como certa. Então, para os ateus evolucionistas, certo é aquilo que pode trazer alguma vantagem evolutiva para você. E errado é aquilo que te traz uma desvantagem evolutiva. Então, para eles, se hoje nós consideramos errado, é porque milhões de anos atrás, algum ancestral nosso deve ter tirado a vida dos outros membros da tribo. E assim eles perceberam que a tribo ficou enfraquecida. Então eles criaram o conceito moral de que matar é errado. Mas isso não faz sentido, porque muitas pessoas na história, mesmo possuindo esse instinto evolutivo, mataram muitas e muitas pessoas e não achavam que aquilo era errado. E também tem outro problema. Nós temos o conceito moral de que mentir é errado, mas teoricamente, através da mentira, você consegue ganhar vantagem em cima de todo mundo. E é o que muitas pessoas de má fé fazem. É só você mentir e não deixar que ninguém descubra. E daí você vai ter vantagem. Mas então por que que nós desenvolvemos o conceito moral de que mentir é errado, se nós teoricamente temos vantagem nisso? Para os evolucionistas, a moralidade é só aquilo que faz bem para você, mas na prática a gente vê que não é isso. E se nós adquirimos esses conceitos morais e éticos através de evolução, então por que tem tantas pessoas que vivem descumprindo esses conceitos morais? É óbvio, é porque esses conceitos morais e éticos não foram desenvolvidos por evolução. Não se resume só naquilo que nos traz vantagens ou desvantagens. Não, a moralidade é algo muito maior. Os conceitos e regras morais nos foram entregues por algo superior. Essa evolução
desregrada não explica a moralidade. E é por isso que, se a moralidade existe, Deus existe. Complexidade irredutível. O nosso corpo humano segue níveis de organização. Então a gente começa na célula, depois vai para os tecidos, depois vai para os órgãos, depois para os sistemas, até formar o nosso organismo inteiro. E bom, a complexidade irredutível diz que um elemento de um sistema do seu corpo não pode ser simplesmente removido sem acarretar em problemas para o resto do sistema. Ou seja, todos os órgãos de um sistema atuam em harmonia, e se você simplesmente tira um deles, os outros perdem a função. Vamos utilizar como exemplo o sistema respiratório. O sistema respiratório é formado por vários órgãos: a traqueia, o pulmão, a cavidade nasal, enfim. Se você simplesmente tirar os seus 2 pulmões do sistema respiratório, ele já não serve mais, ele já não faz mais sentido para você. Não faz sentido você ter um sistema respiratório se não tiver um pulmão ali. Se você simplesmente tirar o pulmão, o sistema respiratório inteiro perde a função. Da mesma forma, se você tirar a traqueia, o sistema respiratório inteiro também perde a função. Já não faz mais sentido. E também tem vários outros sistemas em que, se você tirar um órgão assim, o sistema perde a função. Eu vou começar a apresentação dessa noite fazendo uma provocação. Uma provocação que muitas pessoas já conhecem e que é retirada justamente do livro do Charles Darwin, né? A Origem das Espécies. E lá está um excerto, na página 189, está um excerto aí, que diz o seguinte: se for possível demonstrar que qualquer órgão complexo, grifo meu, exista e que não possa ter sido formado por pequenas mutações numerosas e sucessivas, minha teoria estará destruída. Mas eu não consigo encontrar tal exemplo. Agora veja que interessante o flagelo bacteriano. Aqui é uma computação, né? Mas aqui uma foto de microscopia eletrônica do flagelo bacteriano, formado por 40 componentes distintos, proteínas que, em conjunto, elas fazem com que esse nanomotor seja um espetáculo da vida. 40 componentes, dos quais 30 só são encontrados no flagelo bacteriano. Veja aqui, ó, nós temos todo o sistema de rotores, que gira a velocidades estupendas. 100.000 RPMs, pessoal. Nós não temos um motor que faz o que esse motorzinho aqui faz. Nós temos aqui, ó, essa região aqui, que tem esses pinos, uma espécie de pino fixo aqui, é o estator desse motor. Por aqui, nós temos a passagem de prótons dessa região para cá, que faz com que esse rotor gire nessa velocidade absurda. Além disso, quando ele tem um componente defeituoso, a inteligência é fantástica. Ele abaixa a rotação para 60.000 RPMs e se autoconserta rodando. Já parou para pensar em fazer isso com uma turbina de gerador? Não dá, né? Além disso, esse flagelo aqui, ele tem um mecanismo de produção que possui moldes, como uma espécie de gabaritos que vão formando toda a cauda do flagelo de uma forma espetacular, pessoal. Então é um espetáculo, e cada uma dessas peças, cada um desses componentes, se eles forem retirados, o sistema entra com um problema muito grande. Se retirar uma dessas proteínas, desses 40 componentes, de forma que prejudique demais essa estrutura, não há volta. Ele para simplesmente de ser funcional. E é importante dizer então que a complexidade irredutível aqui significa que esse sistema ele precisa ser assim, sincronizado desde o início, senão não tem jogo, não tem função. Bom, o problema é que, de acordo com o evolucionismo, cada órgão do seu corpo foi se formando um de cada vez. Isso é um problema,
Porque, como eu disse, os sistemas do seu corpo funcionam em harmonia, todos os órgãos juntos em harmonia funcionando, para que uma atividade específica seja realizada no seu organismo. E se você tirar simplesmente um órgão desses, o sistema perde a função ou fica praticamente todo debilitado, danificado. E a partir disso a gente pode concluir que os órgãos que compõem um sistema do seu corpo, eles teriam que ter surgido todos de uma vez. Não poderia surgir primeiro um, depois o outro, depois um outro lá, até formar o sistema inteiro. Não, ele teria que ter surgido todo de uma vez. Os seus sistemas teriam que ter surgido completos. Ah, e ainda tem um detalhe. Os sistemas do seu corpo também estão interligados. Então, o sistema digestório está ligado com o sistema urinário, o sistema circulatório está ligado com o sistema respiratório. Todos os seus sistemas também estão em harmonia. Então, eles teriam que todos terem surgido juntos, ao mesmo tempo. Não poderia simplesmente surgir um sistema, depois o outro, depois o outro. Eles teriam que ter surgido todos juntos, todos de uma vez, para que o funcionamento do seu organismo não fosse debilitado e funcionasse da forma que ele funciona atualmente. Ou você, evolucionista, vai dizer que os seus ancestrais primordiais, de quando você ainda nem era um ser humano, pensaram o seguinte: ah, vou criar um órgão aqui que não tem utilidade alguma, mas daqui a alguns milhões de anos eu vou criar outro órgão que vai se juntar com esse e finalmente eles vão ter um funcionamento útil para o meu corpo. Sério isso? Se nós já surgimos prontos com todos os órgãos e todos os sistemas, então quem nos fez prontos? Quem nos criou? Esse próximo argumento é um pouco parecido com o da complexidade irredutível, só que dessa vez é especificamente sobre o sistema imunológico. De acordo com os evolucionistas, bilhões de anos atrás teria surgido as primeiras formas de vida, que seriam células procariontes, que são bactérias. Essas células procariontes teriam evoluído para células eucariontes, e essas células eucariontes foram se multiplicando até formar os primeiros seres vivos, como a gente conhece hoje em dia. Os animais, as plantas, enfim. Só que o problema é, nessa época do surgimento da vida, de acordo com os evolucionistas, já existiam os vírus. E como a maioria das pessoas sabe, os vírus atacam as células, usam elas para se reproduzir e depois matam a célula. E os vírus não conseguem sobreviver se eles não usarem uma célula como hospedeira. E bom, para a gente se proteger dos vírus, a gente precisa do sistema imunológico. Se a gente não tiver o sistema imunológico, os vírus simplesmente matam as nossas células e a gente morre. Mas para pensar, naquela época em que a vida ainda estava surgindo, em forma de bactérias e depois algumas células eucariontes, não havia sistema imunológico, porque a vida ainda estava se formando. Eram somente algumas células, e essas células ainda não tinham se aglomerado até formar um sistema imunológico que protegesse elas dos vírus. Basicamente, essas células não tinham como se proteger dos vírus, porque elas não tinham sistema imunológico. O sistema imunológico só foi surgir depois. Mas então, se as células não tinham como se proteger dos vírus, e os vírus precisavam infectar elas para sobreviverem, como essas células teriam continuado vivas e criado outras células que criaram outras células até chegar nos dias de hoje? Certamente os vírus atacariam as células para conseguirem sobreviver e simplesmente exterminariam toda a vida naquela época. E talvez você queira dizer que antes que o vírus atacasse a célula se multiplicaria e criaria outras células. E essas células, por sua vez, criariam outras e outras e outras células. E assim, se o vírus conseguisse infectar uma célula, ele não conseguiria infectar outra. E sempre sobrariam células vivas. E a vida não seria exterminada. Mas tem um problema. A multiplicação dos vírus, a reprodução dos vírus, é muito mais rápida que a reprodução das células. Ou seja, enquanto uma célula, como vocês podem ver aqui, demora mais ou menos um dia para se dividir e criar outra célula, os vírus, em questão de minutos ou talvez algumas horas, já infectam as células e já começam a se proliferar.
criando dezenas de outros vírus. Então, se a célula infectada ainda tentasse se dividir e criar novas células, os novos vírus infectariam essa célula e matariam ela. Então, a conclusão é que a gente não pode ter surgido de uma célula procarionte, que depois se transformou numa célula eucarionte, que depois foi se multiplicando, foi evoluindo, se transformou num peixinho, depois num anfíbio, que depois se transformou num macaco e depois num ser humano. A gente tem que ter surgido prontos, já com o nosso sistema imunológico. Então, se a gente surgiu pronto, quem nos fez prontos? Quem criou a gente pronto? Formação das proteínas. As proteínas são formadas de aminoácidos. Esses aminoácidos se conectam, formam peptídeos. Esses peptídeos se enovelam, ou seja, se enrolam, e finalmente formam as proteínas. Esse processo ocorre a todo momento no nosso corpo, mas não é tão simples assim. Para que ele ocorra, a gente precisa do auxílio de outras proteínas, como por exemplo os ribossomos, que são feitos de proteínas, e as chaperonas. Em outras palavras, a gente precisa de proteínas para produzir proteínas no nosso corpo. E essas proteínas também precisam de proteínas para serem produzidas, que também precisam de proteínas, também precisam de proteínas, que também precisam de proteínas, enfim. Dessa forma, então, quem que criou a primeira proteína? Como que a primeira proteína surgiu? Sem a ajuda de outras. Só pode ter tido um criador para ela, né? Alguém que criou ela sem precisar usar outras proteínas. Alguns evolucionistas podem dizer que há bilhões de anos atrás havia uma sopa primordial aqui na Terra. E nessa sopa primordial formaram-se aminoácidos. Abrindo um parênteses bem rápido aqui, eu queria dizer que os darwinistas dizem que esses aminoácidos teriam se formado através do experimento de Stanley Miller. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas esse experimento é uma fraude. Primeiro que houve manipulação das supostas condições da Terra primitiva. Eles controlaram o experimento. Logo, o experimento não foi feito de forma 100% natural, como deveria ser, já que eles dizem que esses aminoácidos teriam se formado somente por processos naturais. Segundo, nesse experimento, eles assumiram que a atmosfera era redutora, ou seja, não tinha oxigênio. Mas o problema é que se não tinha oxigênio, a camada de ozônio não se formaria. Se a camada de ozônio não se formasse, os raios ultravioleta iriam destruir qualquer forma de vida que surgisse ali. Terceiro, eles formaram pouquíssimos aminoácidos e não conseguiram formar os 20 tipos diferentes de aminoácidos que existem. O foco aqui não é sobre o experimento de Stanley Miller, mas eu vou deixar recomendado aqui esse vídeo do Dr. Marcus Eberlin. Eu vou deixar o link na descrição. Mas agora, fechando parêntese, vamos continuar falando sobre a formação de proteínas na sopa primordial. E esses aminoácidos se conectaram, formando peptídeos, e depois esses peptídeos, de alguma forma, se enovelaram e formaram proteínas. E como que esse processo, para eles, teria acontecido? Em algum momento, o oceano primordial, que seria essa sopa, levou, através de ondas, esses aminoácidos até as beiras dos continentes. Então, quando esses aminoácidos chegaram nos continentes, eles foram adsorvidos pelos minerais que tinham nessas terras secas. E quando esses aminoácidos foram adsorvidos pelos minerais, eles se juntaram, eles se conectaram, formando alguns peptídeos, e que futuramente formariam proteínas. Mas aqui nós temos dois problemas. O primeiro, os aminoácidos teriam que se conectar da forma correta. No nosso corpo, quando eles se conectam para formar as proteínas, eles têm que se ligar numa ordem certa, para que formem as proteínas certas. Agora, considerando que esses aminoácidos estariam simplesmente adsorvidos nos minerais e não teria um organismo inteligente para fazer esse processo de formação das proteínas, esses aminoácidos poderiam acabar se conectando de formas aleatórias e não da forma que nosso corpo realmente precisa. E o segundo problema é que foi feito um experimento onde foi simulado essa ocasião aí do oceano primordial levando os aminoácidos até a terra seca.
esses aminoácidos se adsorvendo nos minerais. E o resultado foi que a maioria dos aminoácidos que são adsorvidos nesses minerais são aminoácidos que possuem o grupo R carregado, seja com carga negativa ou positiva. Então, se esses aminoácidos que são adsorvidos são em sua maioria aminoácidos que possuem o grupo R carregado, se eles formassem proteínas, essas proteínas seriam proteínas que possuem a maioria dos aminoácidos com o grupo R carregado. Só que a maioria dos aminoácidos que formam as proteínas dos seres vivos não possuem o grupo R carregado. Então, mesmo que o oceano primordial levasse esses aminoácidos até os continentes e esses aminoácidos fossem absorvidos nos minerais e se conectassem, formando alguns peptídeos que de alguma forma misteriosa se enovelariam, formando proteínas, essas proteínas não seriam realmente todas as proteínas que a gente precisa. Em sua maior parte seriam proteínas que o nosso corpo não usa. E as proteínas que a gente realmente necessita, esse processo aí do oceano primordial não seria capaz de produzir. Lembre-se, o nosso corpo usa proteínas para produzir proteínas. Os nossos ribossomos são os principais responsáveis por produzir as proteínas. E os ribossomos, como eu já disse, são feitos de proteínas. Então a conclusão desse argumento é que o nosso corpo precisa de proteínas para produzir proteínas. Então a pergunta é, como se formaram as primeiras proteínas? Por processos naturais seria impossível, como eu acabei de mostrar. Então só pode haver um criador por trás de tudo isso. Ainda sobre as proteínas, eu vou falar sobre o mundo de RNA agora. Bom, como eu disse, para as proteínas serem formadas, elas precisam de outras proteínas. E elas também precisam do DNA que tem na nossa célula. Só que o DNA que tem na nossa célula também precisa de proteínas para ser produzido. Então eis a questão. Quem veio primeiro? O DNA ou a proteína? A resposta dos evolucionistas é nenhum dos dois. E que na verdade quem veio primeiro é o RNA. E que o RNA que fez as proteínas e o DNA surgirem. Para isso, eles dizem que há cerca de 3,8 bilhões de anos atrás surgiu um mundo de RNA. Ou seja, basicamente há 3,8 bilhões de anos atrás, os RNAs teriam começado a surgir. Então eles se multiplicaram e começaram a formar o DNA e as proteínas. Mas tem um problema nessa explicação. O RNA é formado de nucleotídeos. E esses nucleotídeos são formados por ribose, um grupo fosfato e bases nitrogenadas. E de acordo com essa cronologia da evolução da vida na Terra, os primeiros componentes do RNA teriam começado a surgir cerca de 4,2 bilhões de anos atrás. E somente há 3,8 bilhões de anos atrás é que o RNA finalmente se formou. Então, de acordo com o evolucionismo, desde o surgimento dos primeiros componentes da vida, que seriam os componentes dos nucleotídeos de RNA, até o surgimento do RNA, teria um intervalo de 400 milhões de anos. Ou seja, esses componentes iniciais da vida teriam que suportar por 400 milhões de anos até a formação verdadeira do RNA. E essa tabela aqui mostra o tempo de meia-vida das bases nitrogenadas que formam os nucleotídeos do RNA. Veja que seria impossível as bases nitrogenadas suportarem 400 milhões de anos nessa tal sopa primordial. E aqui também está o tempo de decomposição da ribose que compõe os nucleotídeos dos RNA. Veja que seria mais impossível ainda a ribose surgir nessa sopa primordial aí. Então, se você não poderia ter as bases nitrogenadas por conta do tempo de meia-vida delas, que é relativamente curto, em relação aos 400 milhões de anos, e também não poderia ter ribose, como você poderia formar o RNA? E tem um problema ainda maior. A gente que estuda mais a química, eu não vou lembrar agora os detalhes, mas eu lembro que, por exemplo, para você fazer a ribose ela é o açúcar que é usado na constituição de um nucleotídeo. Lembra que para fazer o RNA são inúmeros nucleotídeos. E o nucleotídeo, na verdade, já é uma molécula muito complexa. Ele parte a partir de 3 moléculas mais simples, do fosfato, da ribose, que é o açúcar, e de uma base nucleotídica, que podem ser 4 moléculas diferentes, que é a adenina, citosina, guanidina e timina, né? Então, quando você tenta
fazer a síntese, por exemplo, das bases nucleotídicas, você vê que a síntese, a condição de pH e de temperatura, é incompatível com a condição de síntese do açúcar. Se é incompatível, como é que você vai conseguir fazer o primeiro nucleotídeo de maneira espontânea? Entende? Se um precisa de pH ácido e o outro precisa de pH básico, não tem como ali na sopa primordial você ter as duas coisas ao mesmo tempo. Então a conclusão desse argumento é que o tal mundo de RNA não poderia ter existido, já que as bases nitrogenadas não poderiam ter se formado naquela época e nem a ribose. Então a pergunta inicial persiste. Se precisamos de DNA para produzir proteínas e de proteínas para produzir DNA, quem veio primeiro? Bom, ainda tem um ponto que se assemelha um pouco ao que eu falei a respeito das diferentes condições de formação da ribose e das bases nitrogenadas. Esse ponto é o seguinte: para você ter uma reação química, não basta só ter os reagentes ou os componentes, você precisa das condições certas, senão a reação não vai acontecer, ou vai acontecer do jeito que você não deseja. Logo, naquela ideia da sopa primordial, dos oceanos primitivos, você não só teria que ter os componentes corretos, mas você também teria que ter as condições certas para que todas as reações químicas necessárias para formar a vida acontecessem. Mas tem um problema. Para diferentes reações químicas, você vai precisar de diferentes condições. Então, para formar tal substância, você vai precisar de tais componentes e tais condições. Para formar outra substância, você vai precisar de diferentes condições e diferentes componentes também. E a vida é muito mais complexa do que se imagina. Não é como você dizer que simplesmente alguns bilhões de anos atrás, numa sopa primordial, se formou o RNA, e a partir do RNA se formou o DNA e as proteínas. As proteínas e o DNA foram formando todos os outros componentes do nosso corpo, até chegar na gente. Não é tão simples assim. Para você formar a vida, você precisaria de inúmeras reações químicas. E para cada reação química, você teria diferentes condições. Um exemplo é o que eu já dei, o da ribose e o das bases nitrogenadas, que têm condições diferentes para serem formadas. Então, bem resumidamente, é o seguinte: para você formar um componente da vida, você precisaria de determinadas condições. Para formar outro componente da vida, você precisaria de condições diferentes. Você teria que mudar as condições do ambiente. E para formar outro componente, você também teria que mudar. Para formar outro, você teria que mudar de novo. Enfim, para cada componente, você teria que ir mudando as condições. Mas a sopa primordial, teoricamente, era um ambiente muito ácido e muito quente. E essas condições permaneceram por um bom tempo, o que impediria a formação de outros componentes, que, por exemplo, precisam de temperatura baixa e de um ambiente alcalino. Logo, a conclusão é que nessa sopa primordial você teria que ter uma troca constante de condições do ambiente, para que todos os componentes da vida pudessem ser formados. O que indica que muito provavelmente esses componentes surgiram todos juntos, sem precisar desses inúmeros processos químicos complicados e dessas reações químicas complexas, que não são fáceis de serem realizadas, principalmente considerando somente forças da natureza. Alguns evolucionistas tentam argumentar dizendo que conseguiram formar alguns componentes da vida em experimentos, mas a questão é que esses experimentos são feitos por grupos de cientistas em um laboratório e eles promovem as condições corretas. Eles influenciam no resultado, atuando nos processos químicos complexos que são realizados. E mesmo assim eles têm uma dificuldade enorme. Por exemplo, só para sintetizar uma proteína é um trabalho muito grande, mesmo com cientistas competentes e um ambiente correto, como um laboratório. Bom, a gente viu aqui nesse bloco que nos seres vivos o DNA produz o RNA e o RNA produz as proteínas. As proteínas, por sua vez, podem produzir DNA ou RNA, e assim se forma um ciclo envolvendo esses três componentes. E a pergunta é como que esse ciclo se originou? Qual desses três componentes surgiu primeiro? Vimos também que não é possível explicar isso somente usando processos naturais. Você pode querer utilizar a hipótese que for.
mundo do RNA, mundo dos lipídios, adsorção em minerais, lipossomas, enfim. Mas no fundo, todas essas são somente hipóteses. Hipóteses que nem sequer podem ser provadas. Você não consegue provar que há bilhões de anos atrás tinha uma sopa primordial aqui na Terra, com lava vulcânica, muitos raios cósmicos e relâmpagos. E ainda por cima, dizer que a vida se originou num ambiente desses, um ambiente totalmente hostil, é quase beirar a loucura. Eu também poderia falar outras coisas a respeito das proteínas, como por exemplo a quiralidade dos aminoácidos. Os aminoácidos podem se dividir em L-aminoácidos ou em D-aminoácidos. Os L-aminoácidos são aqueles que são desviados para a esquerda, e os D-aminoácidos são aqueles que são desviados para a direita. Mas nos seres vivos só há L-aminoácidos e não tem D-aminoácidos. Ou seja, naquela sopa primordial cheia de aminoácidos, teria que ter algum processo que selecionasse especificamente os aminoácidos levógeros, ou seja, os L-aminoácidos, e que excluísse os D-aminoácidos. Os evolucionistas podem tentar explicar essas coisas de várias formas diferentes, utilizando meteoros, raios e etc. Mas a questão é que, pensando de forma lógica, a vida não se sustenta num ambiente hostil, com pressão alta, temperatura alta, muita acidez, cheio de lava vulcânica, raios cósmicos, relâmpagos e etc. Eles explicam as coisas utilizando hipóteses em cima de hipóteses em cima de hipóteses. Mas aqui vai a minha hipótese, que é baseada nos fatos. Que fatos? Os fatos de que precisamos de DNA para produzir RNA, para produzir proteínas, para produzir DNA, para produzir RNA, enfim. Esse é o fato. E a minha hipótese é, já que não podemos explicar somente através de processos naturais a origem desse ciclo de DNA, RNA e proteína, e nem podemos dizer qual desses três veio primeiro, utilizando somente fenômenos da natureza, então eu concluo que os três surgiram juntos, ao mesmo tempo, não por causas naturais, mas por causas sobrenaturais. Eu também trouxe aqui algumas evidências que demonstram que a Terra é um lugar único e que a vida é algo muito especial, que dificilmente, ou melhor, impossivelmente, foi formada do acaso. Uma dessas é o seguinte: existem seres que consomem oxigênio na respiração e liberam gás carbônico, como a gente, por exemplo. Mas existem outros seres que fazem o oposto. Eles consomem gás carbônico e liberam oxigênio. Bom, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas perceba que há um equilíbrio. Existem seres que consomem gás carbônico e tem seres que liberam gás carbônico. Tem seres que consomem oxigênio e seres que liberam oxigênio. Como que esse equilíbrio foi instalado? Pelo que eu sei, no evolucionismo, os seres vivos, eles são, de certa forma, entre aspas, egoístas e, a princípio, só se importam com a sua própria sobrevivência. Mas, de alguma forma, esses seres opostos se ajudam, um compensando o outro, criando um equilíbrio. Veja, isso é uma evidência, não uma prova. Mas faz muito mais sentido que esse equilíbrio que há na natureza tenha sido planejado de forma inteligente, por uma mente inteligente. E no evolucionismo, os seres vivos só se importam, direta ou indiretamente, com eles mesmos. Então não faria sentido
eles colaborarem entre si para um compensar o outro e criar esse equilíbrio. É evidente que houve uma mente inteligente que fez esse equilíbrio. Além disso, você tem a camada de ozônio. A camada de ozônio, como a maioria das pessoas sabe, protege contra os raios UV. Mas a camada de ozônio é justamente formada pelos raios UV. Ou seja, de certa forma, os raios UV criam a proteção contra eles mesmos. Isso mostra que é necessário ter um equilíbrio na natureza. Veja, você precisa da camada de ozônio para não morrer fritado pelos raios UV. Se não tivesse o oxigênio necessário para formar a camada de ozônio, você iria morrer pelo sol. Mas a gente tem esse oxigênio necessário para formar a camada de ozônio e os próprios raios UV que formam essa camada, impedindo que eles mesmos passem em grande quantidade e permitindo que você exista e todos os outros seres vivos. Na minha visão, isso é um sistema inteligente, que só pode ter sido criado por uma mente inteligente. Essas duas evidências que eu citei, da reciclagem de gás carbônico e oxigênio e da camada de ozônio, são só duas entre várias outras condições especiais e únicas que a Terra tem para que a vida exista nela. A gente também tem o campo magnético, que nos protege dos ventos solares. Se a gente não tivesse o campo magnético, a gente ia morrer pelo sol. E nós também temos a proporção certa de oxigênio e nitrogênio na atmosfera para que a vida exista. Nós temos água em grande e necessária quantidade. Eu não preciso nem dizer que a água é um dos elementos mais importantes para a vida. Por questão de tempo, eu vou parar por aqui. Mas tudo isso demonstra que nós temos as condições perfeitas para que exista a vida aqui na Terra. E visto que nós temos todas essas condições necessárias para que a vida exista, é muito mais lógico concluir que um ser superior criou a Terra com todas essas condições e preparou ela para que a vida existisse, do que pensar que o mero acaso, a aleatoriedade, gerou todas essas condições perfeitas. Desorganização. Bom, a teoria do darwinismo diz que os seres evoluíram através de seleção natural, ou seja, bilhões de anos atrás a gente era só bactérias, depois a gente se transformou em peixinhos, que depois se transformaram em alguns anfíbios, que depois se transformaram em macacos e finalmente viraram seres humanos. Veja que nesse processo, a cada etapa, nos tornamos mais inteligentes, com a melhor capacidade de sobreviver ao ambiente. E isso é lógico, já que o próprio nome da teoria é evolução. Então, a cada etapa, nós vamos evoluindo, partindo de um estado pior para um estado melhor. Só que o problema é que a ordem natural das coisas é sempre piorar. A ordem natural das coisas é sempre partir de um estado melhor para um estado pior. A ordem natural das coisas é elas se desorganizarem quanto mais tempo passa. E vou te dar um exemplo bem básico. Quanto mais tempo passa, mais velho você vai ficando. Com isso, todas as funções do seu corpo passam a se danificar. Com a medida que o tempo vai passando, você vai ficando mais debilitado e vai ficando mais fraco. Você vai, na verdade, evoluindo. Isso acontece porque, enquanto o tempo vai passando, nós vamos adquirindo mutações genéticas, alterações no nosso DNA. Isso vai aos poucos danificando as funções das nossas células e, consequentemente, danificando as funções do corpo como um todo. Quanto mais velho você vai ficando, mais mutações genéticas você vai adquirindo. E essas mutações só pioram o seu organismo. Elas não têm, como hipótese alguma, garantir alguma melhora para o seu corpo. E tem uma coisa mais interessante ainda. Quando você adquire mutações genéticas, você passa essas mutações genéticas para os seus filhos. E os seus filhos já vão nascer com parte dessas mutações genéticas. E à medida que eles forem envelhecendo, eles vão adquirir mais e mais mutações. E quando os seus filhos tiverem filhos, esses seus netos vão ter mais mutações ainda. E à medida que eles forem envelhecendo, vão ter mais e mais mutações. Isso significa que a cada geração o número de mutações genéticas é maior. E como as mutações genéticas só pioram o organismo, logo, a cada geração que passa, os seres vivos vão estar mais
fracos. É claro que tem outros fatores que influenciam nessas mutações, como por exemplo a alimentação, que pode ou retardar esse processo ou acelerar, mas inevitavelmente essas mutações genéticas vão ocorrer. Então, o que eu estou querendo dizer com tudo isso é que não teria como nós evoluirmos partindo de um estado mais fraco para um estado mais forte, porque a tendência do nosso corpo é sempre a piorar, é sempre a enfraquecer, à medida que o tempo vai passando, à medida que as gerações vão passando. Os seus ancestrais, com certeza, eram mais saudáveis que você, e não menos evoluídos, justamente porque eles tinham menos mutações genéticas. Resumidamente, nós pioramos com a medida do tempo e não melhoramos. Sim, à medida que o tempo vai passando, vão se desenvolvendo novas tecnologias e novas formas de sobreviver. Tudo bem, isso é normal, mas isso não altera o fato de que biologicamente estamos nos enfraquecendo a cada geração e não evoluindo de uma espécie mais fraca para uma espécie mais forte. Inteligência na Terra. Veja tudo à sua volta. Tudo aquilo que acontece aqui no mundo acontece de forma extremamente inteligente. Parece que tudo está interligado. Toda a vida na Terra funciona de forma inteligente. Eu não estou falando só dos seres vivos que possuem cérebro. Não, eu estou falando de toda a vida. O mundo, como um todo, funciona de forma muito inteligente. O universo, por si só, é perfeitamente inteligível. E especialmente os seres humanos possuem uma inteligência muito elevada em comparação aos outros seres. O ser humano possui uma compreensão maior das coisas. Ora, se há inteligência na Terra, significa que uma inteligência ainda maior criou ela. Se o universo é perfeitamente inteligível como ele é, isso significa que uma mente inteligente fez ele, e não simplesmente o acaso. O acaso não produz coisas perfeitamente inteligíveis, e nem uma inteligência como a nossa. O acaso, na maioria das vezes, para não dizer sempre, causa desordem, desorganização, e não uma organização extrema como a do universo. Em outras palavras, o acaso não pode ter gerado o universo, muito menos a inteligência na Terra. Quem causou isso, quem criou isso, foi um ser superior, muito mais inteligente que nós. Impossibilidade do acaso. Como eu disse, o acaso não é capaz de formar inteligência como a nossa e dos outros seres vivos. O acaso não gera complexidade perfeita e eficiente como a nossa. Como eu também já disse, o acaso gera desordem. Você acreditar que toda a vida, incluindo a inteligência dos seres vivos, surgiu do acaso, seria tipo como você pensar nesse exemplo que eu vou dar agora. Imagine que você pega um computador, desmonta ele todo, separa todas as peças e joga elas no meio de uma floresta, avulsas pela natureza, e deixa essas peças do computador jogadas lá por alguns bilhões de anos. Essas peças vão sofrer ação de terremotos, furacões, raios e etc. E depois desses bilhões de anos, você voltar nessa floresta e achar um computador todo montado. E ainda por cima, ver que esse computador desenvolveu uma inteligência artificial extremamente complexa. Isso claramente seria impossível, considerando somente a ação do acaso, da aleatoriedade. E a inteligência não é o único exemplo de complexidade não casual. Todo o funcionamento dos organismos dos seres vivos é extremamente complexo. Cada célula agindo em conjunto para o bem do organismo, com processos químicos complexos sendo realizados a todo momento nele.
a atividade de cada célula, a formação das proteínas, a glicólise, a divisão celular e vários outros fenômenos incríveis que acontecem no seu corpo e nos dos outros seres vivos. Tem também o exemplo do flagelo bacteriano, que eu mostrei através daquele vídeo. Os próprios vírus, que não são considerados seres vivos, já têm uma complexidade extrema. A forma que eles conseguem invadir uma célula é impressionante. Todas essas são coisas que ocorrem todo dia no nosso cotidiano. E muitas vezes nós não percebemos a complexidade bioquímica dessas coisas. Mas se repararmos com atenção para todos esses componentes e processos complexamente irredutíveis dos seres vivos, nós vamos perceber e concluir de forma lógica que há uma mente inteligente por trás de tudo isso. E que é totalmente ilógico concluir que isso tudo veio do acaso. Em outras palavras, falar que tudo isso, que toda a vida surgiu da aleatoriedade, é muita forçação de barra. Eu também gostaria de apresentar um conceito aqui que eu chamei de fé universal. E ela se resume no seguinte: todas as pessoas têm fé em algo. Ah, mas até os ateus? Sim, até os ateus. Como eu já demonstrei nesse vídeo, se você é ateu e nega a existência de Deus, você vai ter que simplesmente explicar a origem da vida e a origem de todo o universo através do acaso, da aleatoriedade. Então, se você é ateu, você vai ter que ter fé no acaso. Você vai ter que ter fé que o caos gerou organização. Você vai ter que ter fé que a desordem gerou ordem. Você vai ter que ter fé que a aleatoriedade gerou a complexidade eficiente do universo. Você vai ter que ter fé que o acaso gerou a vida. E ainda muitos ateus dizem que acreditar que Deus existe é só questão de fé e não é nada científico. Mas eles nem percebem a fé enorme que eles têm no acaso. Mas eu aqui demonstrei de forma lógica que o Criador existe, que Deus existe. Veja que todos os povos acreditavam em um ou mais seres superiores, justamente porque a fé é universal. Todo mundo tem fé em algo. Isso é como se fosse um instinto nosso, uma necessidade nossa de buscar algo superior. Ora, se a fé é universal e de qualquer forma você vai ter fé em algo, então eu te pergunto, é mais inteligente você ter fé em Deus, em uma mente inteligente, em um ser superior, em um criador, ou é mais inteligente você ter fé no acaso? Quando eu olho para um cromossomo humano, um cromossomo, um nosso, ele tem 5 bilhões de nucleotídeos. Todo mundo aqui é médico, todo mundo sabe que os nucleotídeos são feitos de uma base nitrogenada, de um radical fosfato e de um açúcar, ribose dos óxidos. Todo mundo sabe. 5 bilhões. Acontece que cada nucleotídeo tem entrelaçado dele, lá dentro dele, as bases: adenina, citosina, guanina e timina. Então o senhor pode dizer que o cromossomo humano, 5 vezes 4, trabalha com 20 bilhões de unidades de informação, bits, né? Bits. É possível provar, e os senhores, depois de 4 meses de ouvir, creio que acreditam em mim, é possível provar que uma letra de qualquer alfabeto, ela pode ser identificada com 6 bits, qualquer letra. Ora, se eu estou falando do nosso cromossomo humano, um cromossomo humano, se ele tem 5 bilhões de nucleotídeos, 20 bilhões de bits, se eu agora quiser transformar isso em letras, quer dizer, o que está escrito no cromossomo meu, de qualquer um de nós? Se eu divide 20 por 6, certo? 6 bits cada letra, vai dar 3 de uma fração, 3 bilhões de letras. Vamos ver o que é isso? Tem tempo aí. 3 bilhões de letras. Uma palavra nas línguas que nós conhecemos, nossas línguas atuais, né? A gente conhece o que a gente vê. Eu não tenho a felicidade do meu amigo do lado que fala 6, 7 línguas, mas está comum, inglês, francês, italiano, italiano. Uma palavra
tem, em média, 6 letras. 6 letras. Tudo que eu estou falando é do cromossomo nosso. Se são 3 bilhões de letras, se o senhor dividir por 6 letras, o senhor tem 500 milhões de palavras. 500 milhões de palavras em um cromossomo. Veja onde eu vou chegar. Se uma página de um livro, qualquer livro, um livro como esse, se uma página tem em média 300 palavras, uma página, tudo é um cromossomo, se o senhor dividir 500, fez 10 a 6, 500 milhões de palavras, por 300 palavras em cada página, simplificando isso aqui, vai dar quase 1,7, vou arredondar para 2, vai dar 2 milhões de páginas num cromossomo. Se o senhor pegar um livro médio de 500 páginas, se o senhor dividir, fazer aqui em cima, se o senhor dividir 2 vezes 10 a 6, que é a mesma coisa que 20 vezes 10 a 5, né? Curso primário. 2 vezes 10 a 6 é a mesma coisa que 20 vezes a 5. Se eu dividir isso aí por 500, né? 500, mais ou menos. 500, né? Se eu... 2 milhões, voltando, para eu não errar nas contas. 5 bilhões de nucleotídeos, 20 bilhões de bits, 3 bilhões de letras, 500 bilhões de palavras, dividido por 300, 2 bilhões de páginas. 2 bilhões de páginas, dividido, o senhor vai ter assim, ó, 20 dividido por 5 vai dar 4. Aqui, 10 a 5, 10 a 2, dá 10 a 3. O senhor tem 4 mil livros desse tamanho. 4 mil livros de 500 páginas escritos em um cromossomo. Que beleza! Eu me recuso a aceitar que isso é um acaso. Bom, foi esse o vídeo, espero que você tenha gostado. E se você antes era ateu, espero que agora você passe a acreditar em Deus. E se você ainda não se convenceu, eu peço que você faça uma análise lógica de tudo que eu falei. E pense bem no que é mais coerente. Pensar que existe uma mente inteligente por trás de todo o universo, ou se as coisas que existem são fruto da mera aleatoriedade. E se mesmo assim você quiser continuar sendo ateu, só pelo menos não tente ficar convencendo os outros a se tornarem ateus também. Você não vai ganhar nada com isso e só vai piorar a vida da pessoa. Porque é óbvio que uma visão ateísta, evolucionista e materialista é bem pior que uma visão teísta e criacionista. A visão ateísta traz claramente muito mais problemas para a sociedade. É só você analisar a visão de mundo que a maioria dos ateus evolucionistas tem. Mas gostando você ou não dessa verdade, o darwinismo e consequentemente o ateísmo são só teorias fracassadas e diabólicas que buscam afastar as pessoas do Criador, buscam tirar o sentido da vida das pessoas e buscam destruir a motivação que as pessoas têm em buscar algo superior. Resumindo, o ateísmo leva à miséria.